a gente está nessa comunhão. Como ele diz, a gente trabalha com uma causa juntos, né? Trabalhamos com uma causa juntos. Nós unimos força, não para fazer nossas igrejas crescer, mas pela causa do Evangelho, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Vamos estar orando, estenda suas mãos. Senhor Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, teu servo agora vai ministrar a tua palavra. E como diz, ó Pai, nós clamarmos o Senhor ouve. Nós estamos clamando e queremos ouvir a sua voz nessa noite. Então, usa o teu servo nessa noite, fala conosco, traz uma palavra no nosso coração. É o que nós pedimos humildemente na tua presença, Pai. Usa o teu servo nessa noite, que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A oportunidade está aqui com o nosso pastor. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer para os irmãos que mais uma vez é motivo de grande alegria poder estar aqui reunidos com os irmãos. Pensei que não ia conseguir vir, irmãos. Eu passei a semana inteira em casa com dengue, mas o Senhor é bom. E eu estava pregando ontem, não fui para pregar também, fui porque eu não aguentava mais ficar em casa e precisava de uma palavra. E cheguei lá na igreja, me deram a oportunidade para pregar. E eu falei que nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas nós vivemos numa agonia tão grande, irmãos, que é o que a nossa vida hoje nos proporciona, é a agonia. É a agonia de querer conquistar as coisas, de pensar no amanhã. E muitas vezes nós nos esquecemos, meu irmão, de desfrutar o hoje. Tanto é que nós chamamos de presente, né? Amanhã é futuro, hoje é presente. É o presente que Deus nos dá, é hoje. Nós estamos deixando de viver o hoje, pensando no amanhã, e nós nem sabemos se vamos acordar amanhã. Olha só como que a nossa vida está, irmãos. Mas o principal é que nessa correria do dia a dia, nesse desgaste do dia a dia, essa ansiedade que nos alcança, muitas vezes nós deixamos, aleluia, de lado aquilo que mais nos interessa e que mais tem importância na nossa vida, que é a presença do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Nós precisamos, irmãos, trabalhar, precisamos, tantas coisas nós ainda precisamos fazer, mas o principal na nossa vida é a presença de Deus. Aí Deus permite que uma enfermidade nos pegue para falar: opa, peraí, pisa no freio, que eu preciso tratar um pouco com você. Nossa correria é tão grande, e a gente sempre fala: não, mas eu sirvo a Deus, eu sempre estou falando com Deus, eu sempre estou isso, eu sempre estou aquilo. Mas como tem sido o nosso tempo dedicado realmente a Deus? Como tem sido a nossa busca ao Deus que nós tanto falamos e nós pregamos? Qual tem sido a nossa entrega para esse Deus? É o que a nossa vida tem nos proporcionado, irmãos. Porque sempre nós falamos: não, mas eu amo a Deus, eu busco a Deus, mas primeiro eu tenho que trabalhar, primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que fazer aquilo. Aí se sobrar um tempo, aí eu vou dedicar esse pouco tempo para Deus, sendo que as coisas não deveriam ser dessa forma. O Salmo 118, versículo 6, diz assim: o Senhor está comigo, e eu não temerei. O que me pode fazer o homem? E aqui tem uma ênfase. O Salmo ele se inicia falando: o Senhor está comigo. Quando Davi ele escreve esse Salmo, é quando ele, de fato, ele assume todo o reino de Israel. Quando a promessa de Deus se cumpre na vida dele. Se cumpriu, se reuniu novamente, todo o povo foi entregue nas suas mãos para ele governar. Mas Davi, ele, por ser o homem com o coração segundo o coração de Deus, ele se preocupou com a presença de Deus. Ele se preocupou em... A primeira coisa que ardeu no coração de Davi era a presença de Deus. É isso que nós temos que nunca deixarmos apagar em nosso coração. A presença de Deus. Nada mais nos importa, irmãos, nada mais nos resta. Se for tirada a presença de Deus na nossa vida, o que seria de cada um de nós? A quem nós iríamos clamar? A quem nós vamos clamar se nós não estivermos juntamente com um Deus que tudo pode? Um Deus que é o dono de todo o poder, de toda a glória, de toda a majestade. Um Deus poderoso. Um Deus que nunca perdeu uma batalha. Esse é o Deus que nós servimos. A quem nós iremos clamar? Ao nosso vizinho da direita, ao nosso vizinho da esquerda, ao nosso amigo?
Porque nos tempos difíceis, muitos dos que se diziam ser nossos amigos se vão. E quando nós olhamos para o lado, nós estamos sozinhos. Ou isso só aconteceu comigo? Aleluias. Há um tempo atrás, Deus ele foi tão bom, e Ele é bom comigo. Deus escancarou as portas do céu, porque Ele tinha que cumprir as promessas que Ele me fez. E eu comecei a ganhar muito dinheiro. E eu vivia rodeado de pessoas. A minha casa, todos os dias tinha gente para fazer churrasco, para tudo. Todos os dias tinha alguém na minha casa. E era muito bom. Era muito gostoso estar ali compartilhando com os irmãos. Só que, na nossa vida, nós também temos aflições. E chegou a hora da vaca magra. Chegou a hora em que as portas começaram a se fechar. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Muitas vezes, irmãos, nós começamos a colocar as coisas materiais que o próprio Deus nos deu à frente da nossa adoração a Deus. Fala-se tanto de idolatria e nós achamos que idolatria é o que outras religiões fazem. E nós, como servos de Deus, muitas vezes estamos sendo idólatras. Nós idolatramos o nosso carro, idolatramos a nossa casa, idolatramos os nossos filhos, idolatramos a nossa esposa, o nosso marido. Muitas vezes nós estamos idolatrando. E Deus permite que certas coisas aconteçam para que nós venhamos voltar para o princípio, que é a nossa adoração genuína e inteira a Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando as coisas começaram a se apertar, irmãos, cadê aquele povo todo? Cadê aquele povo todo que falava, não, o irmão Anderson é uma bênção, vamos chamar o irmão Anderson para isso, vamos chamar o irmão Anderson para aquilo. Eu comecei a olhar ao redor e não tinha ninguém. Mas aí eu lembrei que eu servia a um Deus Todo-Poderoso a quem eu podia clamar. Aleluia! 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 Muitos confiam em carros e cavalos, irmãos. Muitos confiam na força do seu próprio braço. Mas nós temos que confiar em Deus, porque nós não somos nada. Somos pó e cinza. Aleluia! E o que nos mantém de pé é a misericórdia do Senhor e a sua graça. Não é por merecimento nenhum que nós merecemos. Aleluia! A questão é que Ele está com seus ouvidos atentos para ouvir o meu e o teu clamor, independente da circunstância. Aleluia! Aleluia! Nós vamos aprendendo, irmãos, a caminhar com Deus. Nós vamos aprendendo no nosso dia a dia a buscar esta presença. Lá no livro do Êxodo, no seu capítulo 33, aleluia, a palavra de Deus nos ensina que Deus fala para Moisés, olha, vai adiante, vai para a terra que mana leite e mel, vai para a terra prometida, a terra que eu prometi a vocês, mas eu não vou com vocês, porque esse povo aí sem chance, esse povo é um povo de dura serviço, eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou, vai caminhar sozinho. Bom, você vou dar a direção, vocês caminhem. Aleluias. Mas o interessante é que Deus não fala que não seria com Moisés, Ele falou que não seria com o povo. Porque eu lendo a Sagrada Escritura, a palavra de Deus diz que o Senhor falou para ele, eu serei contigo, eu estarei contigo, mas o povo não, o povo que caminha sozinho. E Moisés, por confiar no Deus em que ele servia, ele falou, não, Senhor, se o Senhor não for conosco, então não manda que a gente vá. Não manda, não adianta ir anjo, não adianta ir o pastor, não adianta ir o presbítero, não adianta, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos conseguir chegar lá. Isso é para quem tem confiança em Deus, irmãos. Nós falamos que confiamos, nós falamos que acreditamos. É todo aquele que nele crê. Nós falamos que acreditamos, mas na hora da dificuldade, será que realmente nós acreditamos? Será que realmente nós confiamos no Deus que nós tanto falamos? Será? Ou quando vem a adversidade, quando a enfermidade bate na tua porta, você já quer desistir, você já quer jogar tudo pro alto, e você fala, não, eu não aceito porque eu sou crente. Não é assim que nós falamos? Não, eu não aceito.
Porque se eu sou crente, eu não posso ficar doente. Se eu sou crente, eu não posso passar aperto. Se eu sou crente, eu não posso ficar desempregado. Como se nós estivéssemos em uma redoma de vida e não estivéssemos aqui ainda nesse mundo. Sabe por quê, irmãos? Aleluia, como Deus é bom, pastor. Eu fiz um esboço aqui do Salmo 118, que não tem nada a ver com o que eu estou pregando aqui. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque nós fomos habituados e aprendemos a vir na casa do Senhor atrás de milagre. Aí a gente chora, a gente clama, mas não é dessa maneira que nós temos que clamar. O povo de Deus foi ensinado nos últimos tempos a vir na casa do Senhor atrás de milagre. Sendo que o maior de todos os milagres não é um paralítico andar, não é um cego ver, não é um surdo ouvir. O maior de todos os milagres foi o que Jesus fez na minha e na tua vida. Pegou lá do lamaçal do pecado, fez uma promessa um dia para aquela mulher ali e falou: olha, um dia ele vai ser pregador, um dia ele vai ser pastor. Quando ele fez essa promessa para ela, eu estava na biqueira. Aí eu quero ver você acreditar. No ano de 2008, o meu filho tinha 3 anos de idade. Eu fui no culto, eu estava inchado de tanta cachaça. Eu estava pesando 108 quilos naquela época. De tanto beber. E um pastor chegou e me olhou, não conhecia, nunca tinha visto ele. Ele falou assim: olha, na tua família existe uma linhagem sacerdotal. O interessante, irmãos, é que naquele dia o meu pai estava sendo consagrado a pastor e o pregador não sabia. Olha, na tua família existe uma linhagem sacerdotal e um dia você vai ser pastor, um dia você vai estar aqui em cima junto conosco. Você vai ser pastor. Eu confesso para os irmãos que eu olhei para aquele homem, eu não duvidei, porque eu fui criado na igreja. Eu não duvidei, mas também não dei aquela... Falei, eu? Sem chance. Tantas pessoas aqui mais qualificadas do que eu, quantas pessoas aqui melhores do que eu, por que Deus vai me escolher para esse outro? Eu não quero ser pastor não, eu já vi meu pai sofrer, eu vi meu avô sofrer, eu vejo meus filhos sofrer, para que eu quero ser pastor? Deixa do jeito que está, isso aí não é para mim não, isso não é para mim não. Aleluia, irmãos, eu não sou perfeito. Se vocês começarem a caminhar comigo, vocês vão achar milhões de defeitos na minha vida, porque nós somos assim. Nós conhecemos alguém quando nós começamos a caminhar com ele. Aleluia, mas uma coisa eu te garanto: eu não brinco com as coisas de Deus. Eu tenho um temor muito grande na minha vida sobre as coisas de Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei de onde Ele me resgatou, e eu não quero voltar para lá. E se eu estou de pé é por causa da misericórdia dEle. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou perfeito, não é porque eu sou conhecedor, porque eu não conheço nada. Aleluia, eu estou conhecendo e preciso prosseguir em conhecer, para que um dia eu vá morar no céu. Aleluia, porque esse é o nosso alvo, é o nosso objetivo. O nosso alvo é Jesus, e o nosso objetivo é morar no céu. Aleluia. E é pela misericórdia dele. Tolo é aquele que acha que com as suas obras, com as suas mãos, ele vai chegar em algum lugar. Não vai não, ele vai chegar até a sepultura. Aleluia. Mas quando nós clamarmos ao Senhor e entregarmos a nossa vida verdadeiramente, aleluia, Ele está nos levando para o céu. Aleluia. Quando aquele homem pegou, sendo usado pelo Espírito Santo, falou: olha, você vai ser um pastor, vem aqui que eu vou orar. Ele orou. Pegou, eu fui embora para minha casa. Aquilo ali, irmãos, ficou queimando no meu coração. Só que demoraram ainda mais 9 anos. 9? Não, mais 9 anos. Até 2017, mais 9 anos. Para que um dia viesse se cumprir. Só que nesses anos, porque assim, as promessas quando Deus faz para você, o diabo também ouve. Quando Deus faz uma promessa para você, o diabo também ouve. E pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para impedir aquilo que Deus tem na tua vida. Aí entra o nosso clamor. Vamos clamar ao Senhor para que Ele venha nos guardar, para que Ele venha nos ajudar a prosseguir. Tem muita gente achando que faz, que acontece, que bate no peito: eu faço, Somos nada, irmãos. Nada. Nós não somos nada, não fazemos nada. Nem da nossa vida nós somos dono. Ele é dono de tudo. No ano de 2017, pela misericórdia do Senhor, um dia quando eu cheguei no fundo do poço, e eu me lembro como se fosse hoje, porque em um culto
Um pastor falou assim: olha, quando você chega no fundo do poço, é aí que Deus começa a trabalhar. Porque você não tem mais para onde olhar. O único jeito é olhar para cima. Aleluia. Olharei para os montes, que é de onde me virá o socorro. Aleluia. E naquele dia eu decidi aclamar ao Senhor com o meu coração, e Ele me fez uma nova criatura, e Ele me tem transformado dia após dia. Aleluia. Não é por merecimento, irmãos. Aleluia. Porque eu sou o mais pecador de todos que estão aqui nesta noite. Eu não merecia estar aqui no altar santo do Senhor, aleluia, pregando este evangelho puro e genuíno. Mas eu prego que Jesus, Ele salva, que Ele transforma, que Ele cura, que Ele liberta. Aleluia. Algumas vezes eu uso o microfone para pregar, mas todos os dias da minha vida, quando eu passo na frente dos lugares onde eu passava para vir buscar droga, até mesmo aqui, aleluia, neste bairro aqui, quantas e quantas vezes na madrugada eu saía de Santa Isabel para vir para cá, para buscar o que não prestava. Quando eu passo hoje, as pessoas me veem, eles têm que enxergar na minha vida que existe um Deus que transforma, porque o homem sozinho não consegue se libertar. O homem não consegue. Aleluia, aleluia, aleluia. A questão é o nosso clamor, irmãos, porque quando nós clamamos ao Senhor, nós estamos simplesmente declarando a Ele que nós somos totalmente dependentes dEle. Mas nós o aceitamos e começamos a segui-lo, e nós já achamos: opa, peraí, agora eu já estou numa posição de contentamento. Eu não preciso mais orar, eu não preciso mais buscar, eu não preciso mais jejuar. Por quê? Porque Deus já me usa no louvor, então para que orar? Deus já me usa na palavra, então para que louvar? Deus já me usa, aleluia, na oração, então para que me dedicar nas outras coisas? Eu já estou contente no que Deus fez até aqui. Aleluia. E a nossa vida, irmãos, tem que ser dia após dia, clamando ao Senhor, suplicando pela sua misericórdia. O interessante é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, ao invés de nós incharmos, nós vamos reconhecendo a nossa natureza podre, a nossa dependência da misericórdia e da graça dEle. É assim que tem que ser. Aleluia. Sabe aquele irmão que nós vemos na igreja, que chora, que quando está orando: ai, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia, perdoa os meus pecados, Jesus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E às vezes nós estamos sentados lá do irmão e nós já começamos a pensar: nossa, esse irmão deve estar pecando. Como esse irmão peca? Quem vive chorando pedindo perdão para Deus? Não sou eu que sou assim, irmãos. É verdade, irmãos. Mas que tanto chora e pede perdão para Deus, não para de pecar, não. Pode ter certeza que uma dessas pessoas é a que mais está se aproximando de Deus, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós enxergamos quem nós somos. Aleluia. É totalmente o inverso, irmão. Homens que começam a se inflar, começam a se inchar, achando que são alguma coisa, que faz alguma coisa. Quem seríamos nós se não fosse a misericórdia do Senhor? A quem nós vamos clamar, irmãos? Adianta eu clamar por alguns irmãos? Os irmãos podem até me ajudar no momento de dificuldade, mas aquele que pode me levar para o céu é só Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito, irmãos. Quando nós clamamos a Ele é porque nós estamos nos derramando na Sua presença e pedindo que Ele tome a direção da nossa vida. Mas nós não podemos esquecer disso. Nós estamos tão mal acostumados, irmãos. Nós, em geral, o povo de Deus está tão mal acostumado. Nós lemos a palavra de Deus: e tudo que pedires em meu nome e creres, então vocês vão receber. Aí a gente fala: então tá bom, então eu vou pedir para Deus uma Ferrari, e Deus ele vai ter que me dar, porque eu creio que Ele vai me dar. E aí nós nos esquecemos que o que tem importância já não é mais a nossa vontade, é a vontade dele. Será que é a vontade dele te dar uma Ferrari? Se for, você vai receber, irmão. Mas será que é a vontade dele? Ou será que Ele não conhece o nosso coração? Será que se hoje nós tivéssemos uma Ferrari, nós estaríamos no culto aqui, falando do amor de Jesus?
Ou estaríamos aí na Dutra a 300 por hora para se matar? Deus conhece o nosso coração. E é por isso que nós devemos clamar a Ele em todo tempo. Não deixar de clamar ao Senhor. Não deixar de clamar ao Senhor. Precisamos estar clamando ao Senhor. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós realmente reconhecemos a nossa dependência dele, irmãos, as coisas começam a mudar. Aleluia. A Bíblia nos relata, e eu vou encerrar, não quero tomar muito tempo dos irmãos. A Bíblia nos relata uma passagem que está lá em Marcos capítulo 10, versículo 16, se não me falha a memória. Eu fico meio nervoso quando vou pregar perto do pastor aqui, porque se não me falha a memória é isso, é o cego de Jericó. É isso? Eu acho que é isso mesmo. É, capítulo 10, versículo 46, se eu não me engano. É, né? A Bíblia fala que Jesus estava entrando na cidade e o cego estava ali sentado no caminho. Ele ouviu o barulho que Jesus estava passando e ele começou a clamar, ele começou a gritar. Ele não se importou com as pessoas que estavam falando para ele: "Ô, cala a boca, para de incomodar, fica quieto." Ele não se incomodou, irmãos. Ele não parou de clamar, ele continuou gritando. Aleluia. Esse homem, irmãos, aleluia, ele nos deixou alguns ensinamentos com essa passagem. Ele nos deixou alguns ensinamentos, aleluia, em que se nós queremos vencer, aleluia, nós não podemos nos esquecer, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Uma dessas coisas que ele nos ensina, irmãos, é a perseverança na fé. Mesmo com as pessoas mandando ele parar, mesmo com as pessoas falando para ele: "Olha, fica quieto que ele não vai dar ouvido para você. Você é um simples cego, que nem dentro da cidade você não está, você está sentado na beira do caminho." Aleluia. Para de perturbar, para de encher o saco, para de perturbar o mestre. Mas ele persistiu. Ele persistiu. Irmãos, já foi dito aqui, a chave da nossa vitória é a perseverança. E muitas vezes nós pedimos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor, mas se nós vemos que não aconteceu da nossa maneira e no nosso tempo, nós paramos. Muitas vezes nós estamos muito próximos de receber a nossa vitória, mas nós não perseveramos no clamor, na busca, na entrega. Porque o clamor, irmãos, não é somente aquilo que sai da nossa boca. O clamor não é apenas você falar: "Ai, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, eu preciso." Ele sabe que você precisa. Ele sabe de tudo que você precisa. Antes mesmo que você fale, Ele já sabe do que você necessita. O clamor verdadeiro que move o coração de Deus é aquele que sai da nossa alma. Aleluia! É por isso que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, olha, entra dentro do teu quarto, lá no secreto, e o Deus que vê em secreto, Ele vai te responder. Agora, se você está clamando, como que Deus vai ver? Se você está clamando, se você está gritando, está pedindo, Ele tem que ouvir. E por que a palavra diz que Ele vê? Porque Deus não apenas escuta o que sai da nossa boca, Deus olha aquilo que sai do nosso coração. Aleluia. O que move o coração de Deus não é o que sai da nossa boca. Tem muita gente que prega bonito, fala bonito, tem uma boa oratória, aleluia, mas o coração não está realmente entregue ao Senhor. Não é o clamor que sai da nossa boca. A pregação, a verdadeira pregação não é aquela que sai dos nossos lábios. A verdadeira pregação é a nossa conduta no dia a dia, onde nós andamos. Será que realmente o nosso coração está clamando pela misericórdia do Senhor? Será que nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus? Ou apenas nós falamos que adoramos ao Senhor? Será que as nossas atitudes condizem com aquele que clama ao nome santo do Senhor? Aleluia. Segundo ponto, irmãos, é uma fé inabalável. Porque quando ele clama, ele fala assim: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim."
No meio dessa caminhada, irmãos, fazem 7 anos que eu sirvo a Deus. Eu ainda estou engatinhando. Sou pastor pela misericórdia do Senhor, porque um dia Ele enxergou graça na minha vida, mesmo eu não tendo nada para oferecer para Ele. Eu sempre digo isso. Tem um hino que a minha esposa sempre louva, que diz assim: que Deus é esse que conhece minhas fraquezas e é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito feito eu. Esse é esse Deus. Porque, como eu disse, tantas pessoas que se dedicam, que leem a palavra, que se esforçam, que estão caminhando com Deus, e eu vejo, passa anos e anos e anos. Deus tem um chamado específico com cada um, não é isso que eu quero falar. Mas aí Deus pega lá um mané que estava lá na rua, que estava lá fazendo tudo que estava errado. Aí Deus levanta, começa a limpar, tira isso, tira aquilo, vai restaurando, vai preparando. Aleluia, ainda tem muito para ser preparado, ser transformado, ainda tem muito, só começou. Aleluia, mas um dia Deus fala assim: olha, agora eu vou cumprir na tua vida a promessa. Eu nunca pedi para ser pastor, e eu não estou falando isso com desdém. Às vezes eu falo, tem pessoa que fala assim: mas você não pode falar isso como se eu estivesse menosprezando. Não, jamais. Eu nunca pedi, porque eu sei o fardo e o peso que é. Hoje eu sinto o que os meus pastores lá atrás sentiam quando eles oravam, quando muitas vezes na madrugada eles iam me buscar na biqueira, e eu até vinha para casa, quando eles viravam as costas eu saía de novo. Hoje eu sinto quantas madrugadas eles oraram e choravam, clamando a Deus para que Deus tivesse misericórdia. Como eu digo, eu nunca tive e não tenho nada para oferecer para Deus, mas por causa das orações e do clamor de uma igreja, hoje eu estou de pé para a honra e glória do nome santo do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Terceiro ponto, aleluia, e eu termino aqui: o poder da humildade, irmãos. Aleluia. O que acontece conosco, irmãos, infelizmente, quando Deus começa a nos revelar os seus mistérios, quando nós começamos a nos aprofundar nas Escrituras, quando nós começamos a buscar mais ao Senhor, e Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele vai derramando sobre nós a sua unção. Aleluia. Infelizmente muitos começam a deixar a humildade de lado, já começam a achar que fazem, que acontecem, que podem fazer alguma coisa. Há alguns dias atrás, uma pessoa me ligou e falou assim: olha, me convida aí para ir na igreja, que eu vou ministrar aí, mas eu cobro tanto, porque você vai ver que vale a pena, porque Deus, Ele me usa para curar, Deus me usa para revelar o oculto, o CPF, o RG, Deus me usa para fazer isso, Deus me usa para fazer isso, mas Deus me usa para tanta coisa, ele falou. Aí eu fiquei olhando para aquele homem e falei: meu Deus, o que eu respondo para esse cidadão agora? Porque eu sei que Deus usa, eu não estou aqui para duvidar, eu sei que o poder de Deus, ele é ilimitado, mas quem sou eu para dizer que Deus vai usar alguém agora ou não? Deus usa se Ele quiser, da maneira que Ele quiser, quando Ele quer. Aleluia. Quem sou eu para dizer: olha, eu vou aí porque eu vou chegar aí e Deus vai me usar na revelação? Ué, é assim? É automático agora? É assim? Eu vou aí porque Deus vai me revelar o oculto, Deus vai revelar isso e aquilo. Eu creio, irmãos, das manifestações, dos dons do Espírito Santo. Eu creio, eu não sou cético quanto a isso. Mas quem sou eu para dizer que Deus vai fazer isso ou aquilo? E ele me pediu uma quantia bem elevada. Eu falei para ele: tá bom, varão, vamos fazer o seguinte, eu vou redigir um contrato aqui e vou mandar para você aí, para você vir. Ele falou assim: como assim, pastor? Eu falei: não, se você está falando que acontece isso, eu vou mandar um contrato para você. Eu quero 3 cegos enxergando, 2 paralíticos andando, e na entrega, ele falou: vou fazer um congresso aí de 4 dias. Eu falei: no último dia, nós vamos trazer um defunto aqui para você fazer ele andar. Ué, se é um comércio, se eu vou pagar, eu posso exigir, ué. Agora, que Deus é esse que essas pessoas estão pregando? Que Deus é esse, irmãos? E muitas pessoas estão sendo enganadas, porque estão atrás dessas coisas. Muitas pessoas estão sendo enganadas. O evangelho que estão deturpando por aí, estão distorcendo. As
As pessoas estão atrás disso. Hoje mais vale um paralítico andar do que o ladrão que estava à direita de Jesus. Aleluia, não teve tempo de se batizar, não teve tempo de ir para o culto, não teve tempo de jejuar, não teve tempo de visitar, não teve tempo de ir na escola dominical, não teve tempo de nada. Simplesmente ele falou: Jesus, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus falou para ele: ainda hoje você vai estar comigo. O maior de todos os milagres da Bíblia foi esse, irmãos. Foi esse. Porque nós achamos: não, mas eu faço isso para Deus, então Deus ele tem por obrigação de fazer isso ou aquilo por mim. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas que você, assim como eu, irmãos, venha reconhecer a cada dia a nossa dependência, aleluia, dessa misericórdia, a nossa dependência dessa graça, aleluia, clamar ao Senhor nos dias maus, nos dias bons, aleluia, clamar ao Senhor em tempo e fora de tempo, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, aleluia, porque na hora da adversidade é muito fácil nós nos lembrarmos de Deus. Sexta-feira passada eu fui almoçar em casa, eu trabalho aqui em Arujá, mas decidi almoçar em Santa Isabel, e quando eu estava saindo da Dutra, um abençoado de um carro atravessou na frente de um caminhão, de uma carreta carregada. A carreta foi desviar do caminhão e veio para cima de mim. E ali não tinha o que eu fazer, eu apenas freiei o carro, fechei os olhos e falei: a hora que eu abri eu estou na glória. Porque não tinha o que fazer, irmãos. Mas a primeira coisa que vem na nossa boca: Jesus, tem misericórdia de mim. E eu só senti aquele vento passando aqui do lado. Falei: Senhor, e agora eu abro o olho? O negócio é feio. Mas quando a gente está com a conta cheia de dinheiro, quando a gente está sentado numa churrascaria, bem gozado, a gente nem lembra que Deus existe. Na maioria das vezes é assim, irmãos. Sendo que era quando nós mais tínhamos que estar clamando ao Senhor, para que Ele viesse nos guardar, para que Ele continuasse nos abençoando. Porque quando Deus nos abençoa, tem um propósito. Tem um propósito, irmãos. Em tudo que acontece na nossa vida, há um propósito para todas as coisas. Se Deus está te abençoando, agradeça a Ele. Mas não guarde só para você não, abençoe aqueles também que precisam, aqueles que estão necessitados. Aleluia, essa é a comunhão que Deus quer de cada um de nós. Clamarmos a Ele em tudo. Quando Deus derrama sobre nós os seus dons, não é para a gente guardar para nós, é para a gente alcançar mais vidas que estão precisando, ouvir uma palavra, receber uma oração, um conforto da parte de Deus. E Deus não vai mandar anjo vir fazer isso, não é para nós fazermos. Aleluia. Tudo que há na nossa vida, há um propósito de Deus. E nós temos que estar atentos e não deixar de clamar a Ele, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ele é dono de tudo, tudo é para Ele, por Ele, aleluia. E nós temos que ser gratos ao Senhor, amém? Eu quero agradecer essa rica oportunidade. Os irmãos me perdoem, pastor, me perdoe por ter confundido o tema da palavra, mas como eu falei, eu fiquei a semana inteira com febre em casa, mas Deus sabe de todas as coisas, porque se eu fosse pregar o que eu tinha marcado aqui, ia ser de mim. E eu creio que Deus, Ele sabe trabalhar, e Ele tem uma palavra para o coração de cada um, amém? Os irmãos continuem com essa fé, essa esperança, porque muito em breve Jesus ele está voltando para buscar um povo santo, lavado e remido. E quando nós chegarmos lá, irmãos, não vai precisar mais clamar, porque nós vamos estar junto com Ele. Aleluia, nós vamos apenas olhar uns para os outros e falar assim: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena perseverar, valeu a pena por tudo que nós passamos, as angústias, as dificuldades, valeu a pena as perseguições, valeu a pena as provações, porque hoje nós estamos com o dono, aleluia, dos céus e da terra, e nós vamos morar com Ele para todo o sempre. As palmas ao Senhor. Glória a Deus. O pastor ele não sabe, mas na semana passada o pastor Andrew, para quem lembra, ele falou também sobre o cego de Jericó. Lembra? O pastor falou sobre o cego de Jericó, na mesma passagem que o irmão estava falando. Usou isso daí. E quando o irmão falou assim que Deus tirou o irmão praticamente do fundo do poço, o irmão não pregou sobre o Salmo 18. Mas esse salmo ele fala o seguinte: ele fala de quando Davi estava fugindo de Saul e vários inimigos estavam perseguindo ele, da forma como Deus livrou ele, irmã André. Tendo aquela perseguição,
E ele fala uma coisa muito interessante dentro do próprio Salmo. Eu vou ler. Ele fala bem assim, ó, no versículo 14, versículo 15. Foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, ó Senhor, ao soprar das tuas narinas. Estendeu do alto as mãos e me segurou, e me tirou das profundezas das águas. Sabe o que Davi está falando, irmão? Que ele estava tão fundo, tão mergulhado numa tempestade no mar, e Deus, sabe que vocês, Deus secou o mar, enfiou a mão dentro e tirou ele lá do fundo daquele poço. Deus enfiou a mão e tirou Davi do meio da perseguição, do meio dos inimigos. É por isso que o versículo que eu li, ele fala bem assim: na minha angústia eu invoquei ao Senhor, eu clamei ao meu Deus, e do templo ele ouviu a minha voz, os seus ouvidos chegou perante a tua face. O meu clamor chegou perante a sua face. Ele clamou e Deus ouviu, e Deus veio em socorro dele. Deus operou em favor dele. Então essa é da forma como a gente acredita que Deus, ele trabalha na nossa vida. Eu estava lendo essa tarde o livro do Êxodo, está na minha sequência de leituras bíblicas, e eu sentado sozinho lá na cozinha, e eu falando assim, como é chato como é chato ler esses negocinhos. Falei, não sei quantas argolas feitas para o tabernáculo, não sei quantos pregos. Falei, mas isso é chato ler isso aqui. A gente quer ler outras coisas, né? Mas tem que passar por ali. E Deus falou no meu coração sozinho. Ele falou bem assim: sabe por que está escrito isso daí? É porque eu cuido dos detalhes. Eu gosto de cuidar dos detalhes, de cada particularidade. E é assim que Deus trabalha. Deus mostra Ele sendo minucioso, porque Ele é minucioso na nossa vida. Se a gente fosse contar, a semana aconteceu um testemunho pequenininho, mas eu vi como Deus cuida das coisas pequenas pra gente. E que grande. Outro dia um pastor estava contando testemunho na igreja dele e se encaixou com o que aconteceu comigo. Lembra do testemunho da gasolina, que falou que andou 80 km na reserva? 80 km. Eu lembrei que aquilo sabe o que aconteceu comigo? Meu carro ficou com vazamento de água a semana toda. Semana toda vazando aqui. Eu só posso deixar o carro para consertar no final de semana, porque eu uso a semana toda no carro para trabalhar. E eu só tenho limpo. E só dá pra... Aí eu fui no rapaz que conserta e falou, não abro mais aos sábados. Falei, agora, William. Falei, e agora? Para arrumar o carro vazando água, e eu fui a semana toda o carro vazando água, e coloca água, vaza água, e não danificou. O carro conseguiu, consertei ontem. E eu lembrei que o irmão falou, bom, eu falei, se o pastor Anderson andou 80 km na reserva, eu vou andar a semana toda com essa água desse jeito. E vendo as particularidades de Deus cuidando da gente, Deus trabalhando a nosso favor. Eu lembro quando a sogra de Pedro estava com febre, um monte de paralítico lá fora, defunto, que ele não falou, mas ele curou a febre da sogra de Pedro, e ela começou a trabalhar com ele. Ou seja, nas coisas pequenas Deus também opera. Pode pedir, pede com fé, acreditando que Ele também trabalha nas coisas que as outras pessoas não acham que é tão importante, mas talvez para você seja muito importante. Para você às vezes é mais importante Deus trabalhar em algo pequeno, e aquilo que é importante para a pessoa naquele momento, e para outras precisa de um milagre um pouco maior, não é? Mas Deus conhece cada um, também no nome de Jesus. Nós vamos estar ministrando a ceia nessa noite, mas antes disso, o pastor Anderson aqui já conhece como a nossa igreja trabalha. A cada pregador que vem nas nossas campanhas, nos nossos eventos, nós certificamos a presença dele aqui. Então, nós certificamos nosso irmão pastor Anderson por ter ministrado a palavra nessa campanha. Já ganhou uma vez, já pegou mais uma vez, mais uma para a coleção. Amém, no nome de Jesus. Vamos fazer a foto. Glória a Deus. Nós vamos estar passando agora para o momento da ceia do Senhor. Já quero convidar o grupo de louvor a estar se posicionando. Eu quero também agradecer o grupo de louvor, porque sem o grupo de louvor a gente passa por os maus bocados. Se eu fosse cantar aqui, irmãos, se eu louvar a Deus, os irmãos choram, vai rolar muitas lágrimas na igreja. E o grupo de louvor, ele nos salva. Glória a Deus. Convido você a estar abrindo na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo número 23. Nosso irmão diácono Leonardo já vai se posicionando também, porque nesse momento nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor, amém?
Nós vamos estar participando desse evento que é tão importante para nós, até que Ele volte e nos resgate. Ele tem a promessa que nós vamos ministrar uma ceia com Ele lá em cima. É uma promessa que nós temos, aguardamos esse dia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo de número 23 diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se porém nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, você nessa noite é convidado a fazer um auto-julgamento, julgar a nós mesmos. A ceia não é pra gente boazinha, pastor Anderson. Se fosse pra gente boazinha, ia haver um arrebatamento coletivo aqui agora. A ceia é para aqueles que precisam de misericórdia, que querem mudança, que precisam melhorar, que precisam estar em comunhão com o Senhor. Nós passamos um mês onde cada um teve as suas dificuldades, cada um teve as suas tribulações, mas nós viemos nessa noite pedir por essa misericórdia, lembrar do sangue de Cristo que nos purifica, que nos ajuda, que nos limpa de todo pecado. Então nessa noite nós vamos relembrar esse ato, vamos relembrar o sacrifício do Senhor. Enquanto o grupo de louvor louva, nosso irmão Leonardo vai estar distribuindo o pão no nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz bem assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Eu peço que a irmã Silvana faça a oração em nome de Jesus. Nosso Deus querido, em nome do Senhor Jesus, que estamos aqui, meu Pai, agradecidos por podermos participar, Senhor, ó meu Pai, lembrando a tua morte, a tua ressurreição. Muito obrigado, estamos em comunhão com a igreja, meu Pai. Ó Senhor, muito obrigado por esta noite, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
obrigado principalmente pela grande salvação que nos deu. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa renovar, Senhor, a riqueza desta noite. O Senhor possa, Senhor, abençoar, alegrar a cada um que aqui está esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E em nome de Jesus, em memória dele, você pode participar do pão esta noite. Glória a Deus. Mostra tua graça, do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele. Não te posso me achegar, somente pelo sangue. E nos lava dos pecados, e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O versículo 25 diz bem assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão ou beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu peço que o pastor Anderson faça essa oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de participarmos do teu corpo e do teu sangue. Sabemos, ó Pai, que é o teu sangue que nos purifica de todo pecado. Aleluia. Pedimos a Ti, Senhor, que a Tua infinita misericórdia venha nos ajudar a prosseguir, Senhor. Aleluia, na Tua presença, te buscando, te adorando, reconhecendo, Senhor, os nossos pecados, para que assim nós venhamos, ó Pai, nos vamos reconciliar contigo, Senhor, no perdão do nosso arrependimento. Pai, perdoa, Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de participarmos do Teu corpo e do Seu sangue, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante seu cálice e diga assim: até que Ele volte. Até que Ele volte. Pode participar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar por um minuto. A nossa campanha é uma campanha de clamor. E nessa noite eu quero levantar um clamor. Eu sei que você tem seus pedidos de oração. Hoje nós colocamos a ceia junto. Geralmente é no segundo domingo. Mas como nossos cultos vão ser nossos sábados esse mês,
nós fizemos a ceia do Senhor hoje. Mas nós vamos fazer um clamor. Eu sei que você tem um pedido de oração específico. Talvez para outra pessoa possa ser pequeno. Eu preciso de uma coisa tal. Aí eu falo, poxa, mas vai pedir isso para Deus? Mas talvez para você seja muito importante aquilo dali. Ou talvez você tenha um pedido maior. Como a irmã que orou tanto tempo para que Deus fizesse a obra na vida. A irmã Silvana, um dos melhores testemunhos para contar sobre isso. 9 anos de oração? 6 anos de oração para que Deus fizesse a obra, e Deus fez. O pastor Valmir se tornou um dos maiores pastores aqui do Mirante, e agora ele está lá na glória do Senhor, por causa, através da oração. E eu creio que Deus ele vai responder nessa noite. Mas essa noite quem vai fazer o clamor não vai ser eu, vai ser a irmã Camila, que vai fazer essa oração. Eu estou pastoreando a igreja, mas a irmã Camila também pastoreia essa igreja junto comigo. Então, nessa noite quem vai fazer o clamor vai ser a nossa irmã Camila. Faça seu pedido de oração. Peça a Deus, eu sei que você tem um pedido específico. Creio que Ele vai operar. Você vai poder contar esse testemunho aqui no nome de Jesus. Amém? Pai, ainda na Tua presença, Senhor Deus, te agradecendo, Pai, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Pai. Entrego a Ti agora, Senhor Deus, cada clamor, cada pedido, cada oração, Senhor Deus, diante do Teu altar. Eu não sei o que se passa no coração de cada um, mas sabemos que Tu és um Deus de milagre, um Deus todo-poderoso, um Deus que olha para nós, um Deus que responde às nossas orações, ó Pai. Tende misericórdia, vai entrando com a Tua salvação, com a Tua cura. Traga, Senhor Deus, felicidade, traga alegrias para o Teu povo, ó Deus. Traga transformação, Senhor Jesus, a cada vida, Deus, a cada família representada. Nós cremos que o Senhor pode fazer aquilo que o homem diz que é impossível, mas o Senhor faz, ó Deus, aquilo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, para glorificarmos, para mostrarmos o Teu poderio, para mostrarmos a Tua transformação, realiza, Pai, realiza, Senhor Deus, a Tua vontade sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos, ó Deus. Entregamos a Ti, Senhor Deus, o nosso clamor, pois sabemos que o Senhor ouve, o Senhor responde, o Senhor anuncia atos maravilhosos na vida de cada um, Pai. Entra com a Tua cura, entra com a Tua libertação, entra, Senhor Deus, com a salvação nos lares, liberta de vícios, liberta de dores, liberta de enfermidade, liberta de tristeza, de depressão e salva, Senhor. Traga Teu povo para a Tua presença, para a Tua casa, para os Teus, Senhor. Senhor, escolhe, o Senhor transforma, o Senhor renova, Pai. Aviva cada um, aviva a Tua igreja. Traga os Teus escolhidos que estão sofrendo, traga os Teus escolhidos que estão presos pelas garras do inimigo. Traga a Tua casa, Senhor Deus. Transforma, aviva e traz o Teu poder, a Tua nova vida, que é estar em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na semana que vem nós vamos para o nosso 3º dia de campanha. Vai estar aqui o nosso irmão Márcio, né? Vai estar pregando aqui. Nós estamos convidados a continuar vindo até o final nessa campanha. Eu creio que Deus vai operar coisas grandiosas aqui nesse lugar, também no nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Anderson. Logo eu apareço lá de novo. Pelo menos uma vez por mês a gente tem que ir lá, né, irmão? Nós aparecemos lá e quero aparecer com a igreja. Próxima vez que eu te convidar alguns irmãos para estar indo lá, está fazendo uma visita para os irmãos. E vai ser uma bênção no nome de Jesus. Terça-feira continua, culto de oração. Está vindo só eu e o Leonardo, mas eu convoco a outros. A irmã Marlene está perdoada que estava com dengue, né, mamãe? Mas eu convoco a outros para estar vindo também. Nas terças-feiras está orando com a gente aqui no nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, está dando encerramento. Quero agradecer você pela sua presença. Que Deus possa operar coisas grandiosas na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Deus eterno, ó Pai, eu agradeço o Senhor por essa noite, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, nos levar em segurança para os nossos lares, ó Pai. Que o Senhor possa guardar a nossa vida. Ó Pai, dá uma semana de bênção, Pai, para cada um. Uma semana de vitória.
esteja, Pai, com essas pessoas, opera na vida delas, guarda cada uma, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada vida. Aqueles que não puderam vir nessa noite, ó Pai, vai de encontro. Abençoa, Pai, essas vidas. Meu Deus, que o Senhor possa continuar com a Tua misericórdia, cobrindo-nos, ó Pai, com o Teu amor, com a Tua graça e com a Tua bondade, ó Pai. Nós agradecemos nessa noite pela Tua presença, no nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco permaneça, e todos digam amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus.